Ora bem, hoje é quinta-feira e é dia de termos esta rubrica Guerra e Espiritual. E hoje vou usar o livro chamado Como Lutar contra o Diabo. E este livro existe no formato digital, pode ir àquela livraria de que falámos há pouco, ou nas igrejas há no formato também de papel. Eu vou usar e vou começar por falar de Efésios outra vez. Vou falar outra vez sobre as revelações que o apóstolo Paulo teve quando morreu à pedrada e foi para o céu, e onde lá no céu Deus lhe ensinou grandes segredos. Então desceu de volta para a terra e escreveu montes de coisas. Uma delas é o livro de Efésios. É uma carta, uma epístola, uma carta escrita para a igreja de Éfesos. Essa cidade ainda existe. Aliás, as ruínas em muito bom estado existem lá na Turquia, ao pé de Esmirna, que era também um lugar onde havia a igreja de Esmirna. Mas na altura, Éfesos era uma cidade, uma das mais importantes do mundo, porque vinham pessoas da Europa, do Egito, da Arábia e do Caminho da Seda, portanto da China, confluir ali para trocarem os seus produtos. Então compravam e vendiam. Então era uma cidade muito rica. E o apóstolo foi lá para pregar o evangelho e aconteceram um monte de coisas. Seja como for, ele esteve lá, ele ensinou para aquela igreja grandes segredos. E hoje vamos pegar no capítulo 6 de Efésios 6, 10, e ao mesmo tempo vou mencionar qual é o capítulo do livro a que me estou a referir. Aqui no capítulo 4, põe mais perto. Ei! 4, isso. A ver? Não é o 5, é o 4. Aí diz, como lutar contra o diabo? Ora, muito bem. Então, como lutar contra o diabo? O primeiro ponto fala das armas do Espírito. Isto vem aqui na página 39, então eu vou ler. E diz, para lutar contra demónios não podemos usar armas convencionais como insultar o diabo, andar ao murro, sei lá. Podia-lhe contar histórias giras. Precisamos de saber quais são as armas do mundo do Espírito. E o apóstolo Paulo faz uma comparação entre as armas do soldado romano com as armas do Espírito. Mas antes de eu pôr um boneco, que é um boneco que mostra um soldado, deixe-me eu ler o que é que então Efésios 6, 4 diz. No demais, Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, ou seja forte em Deus e na força do poder dele, e não é na nossa, nem do Shaquim, nem do Manel. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, as armas de Deus. Então temos de saber quais são as armas, já vamos saber. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada é quando vai tudo bem, de repente aparece um problema. Faz lembrar antigamente os filmes do faroeste, e uma carruagem com ouro, muito bem, com os cavalos a levar a carruagem e tal. E de repente lá num desfiladeiro estavam os malandros dos índios para fazer uma cilada à carruagem e lhes roubar o ouro. Bem, isso é o que o diabo quer fazer a toda a gente. Depois diz o versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra pessoas, carne e sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa verdadeira guerra é contra demónios que estão
bem organizados, de forma hierárquica, em que o líder é chamado o diabo ou Lúcifer, e que têm como que generais em cada país, e daí vai. Bem, então, faz lembrar, como eu gosto de ensinar, quando um touro vem para a arena, não é? Isto acontece nos países latinos, Portugal, Espanha, México, etc. Então o touro, cheio de força, vai confrontar-se com o toureiro. E o toureiro nem é uma pessoa muito forte, mas ele vai enganar o bicho. Então, normalmente, ele usa uma capa vermelha e grita olé, 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 e o bicho, o touro, pensa que a capa vermelha é que é o inimigo. Então vai e investe contra a capa. Ora, o inimigo não é a capa. Na verdade, está ali mesmo ao lado da capa. Por que é que então o touro não luta contra o inimigo, que é o homem que está ali ao lado? Porque ele está enganado. Assim são as pessoas. A ver? E depois, o toureiro vai, espeta-lhe umas farpas terríveis, aí o bicho fica ainda mais zangado com as dores e tudo isso, dá a volta e vai atacar de novo aquilo que ele pensa ser o inimigo. Só que ele está enganado outra vez, pensa que é a capa. É isso que o diabo faz às pessoas. O diabo apresenta capas, que são enganos, e a pessoa vai lutar contra essas capas e já perdeu. Está a ver? Bem, então por isso é que isto é muito importante. Agora, ele está aqui a dizer que a nossa luta é contra coisas que não se veem, contra demónios, mas eles existem. Então a gente tem que saber que eles existem, temos que saber quem é que está a aparecer, se é Deus, se é o diabo, se não está nada de especial a aparecer. Pelos seus frutos é que a gente vê. Você não vê o vento não se vê, porque é ar em movimento, mas sente o vento, ou então está num hotel, olhar lá para fora e vê as árvores a abanar, tem vento, está a ver? Você também não vê eletricidade não se vê, mas você vê os efeitos da eletricidade quando liga alguma máquina à ficha elétrica. Portanto, é isso aí. Agora, a seguir diz assim, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, fica firme, não vaciles. Então, está aqui o apóstolo a dizer que devemos conhecer as armas de Deus. Está a ver? Para ficarmos firmes. Versículo 14 diz, estai, pois, firmes, tendo-se, e agora vai enunciar as armas do mundo do espírito. Não são, aviso já, não são balas, não são metralhadoras, bombas atómicas. Vamos ver o que é que são. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, uma das armas é a verdade. Vestida a couraça da justiça. A outra arma é a justiça, sermos justos. A seguir diz, e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, eu tenho que estudar a palavra de Deus. É uma arma. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé. É outra arma. Aqui, até aqui, são armas de defesa. O escudo da fé. A ver? Com o qual podereis apagar todos os dados informados do maligno. Antigamente, as guerras eram com setas e enviavam setas e havia o escudo para que as setas não atingissem o peito do soldado. Tomai o capacete da salvação, é outra arma, o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora, portanto, a partir daqui temos mais duas armas, que é a espada do Espírito e a oração. Ambos são armas de ataque. Até aqui falámos de armas de defesa. A partir de agora são armas de ataque. Portanto, tomai e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, tal. Portanto, que armas é que nós temos? Temos a couraça da justiça, então, temos a verdade, a couraça da justiça, temos os pés calçados, temos o escudo da fé e temos o capacete da salvação
E depois temos a espada do Espírito e todo tipo de oração. Ora, eu vou pedir aos nossos técnicos que ponham um bonequinho que eu encontrei na internet que mostra, sim, um bonequinho que tipifica um soldado romano. Porque o apóstolo estava a fazer a comparação aos soldados daquela época. E você pode ver que os soldados tinham no topo o capacete da salvação. Vê se eu também posso pôr aqui assim. E aqui eu posso indicar de outra maneira. Deixa eu ver. Exatamente. Fica melhor. Não, assim. Ok. Ok, assim. Não te mexas, Ambrósio. Agora vem para aqui. Então, nós vimos há bocadinho, na Bíblia de Efésios, que o apóstolo compara os soldados, as armas dos soldados, então, às armas do Espírito, e vemos o capacete da salvação, eles usavam um capacete, o escudo da fé, que é este aqui, a couraça da justiça, é isto, para defender o peito. O cinto da verdade é este cinto. A espada do Espírito e os pés calçados, porque antigamente não havia sapatos, eram poucas pessoas que usavam sapatos. Há muita gente que não sabe disso. Bem, então, vamos começar a explicar algumas dessas armas e depois eu quero falar sobre o capacete da salvação. Então, aqui assim, em Efésios, diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que podeis resistir no dia mau. Resistir. E depois de fazer tudo, fica firme, não desistas. Não adotes soluções de segunda. Lembra aquele testemunho, acho que foi ontem, né? Que uma senhora em Londres ficou sem emprego por causa dessa situação da pandemia, Covid-19, etc. Então ficou por pagar várias coisas. Mas ela não parou de semear na igreja e de honrar a Deus com dízimos. Então recebeu cartas ameaçadoras a dizer que ela vai acontecer isto, aquilo, aquilo, e ela não fez caso. Ela reclamava Malaquias. Ela dizia, não, eu não posso pagar multas e nem aceito nada disso, porque Deus promete que quando nós honramos a Ele com dízimos e ofertas, Ele abre as janelas dos céus e também amarra o diabo. Então, a coisa ainda ficou pior quando ela foi ao Departamento de Finanças, ainda mais ameaças recebeu. Ela continuou a resistir e a ficar firme e não desistir, não desistiu. Continuou a honrar a Deus com finanças e passado uns tempos, recebeu então uma comunicação de que ela afinal não devia nada e até lhe deram dinheiro. Está a ver? Até lhe deram dinheiro. Portanto, nós que somos crentes, eu não estou a dizer para não pagar impostos ou para não pagar as contas, mas por vezes a pessoa não tem. E a pessoa vê-se numa situação ultra complicada e pensa que não há solução. Mas quem se voltar para Deus, Jesus diz que Ele é o caminho. Então Ele abre um caminho onde nem há caminho. Ele faz sinais e maravilhas financeiras e não só. Olha, aquela pessoa ou dois que em Portimão, se eu não estou a erro, que por causa da vacina foi parado de urgência ao hospital, estava a morrer, deram-lhe 6 transfusões de sangue. E disseram, olha, não há hipótese. Mas o irmão, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, não sei quem, disse, eu não aceito isso. E foi, intercedeu lá na igreja, não sei se aqui também intercedemos, ela fez o que está aqui. Resiste, resiste no dia mau. Ou seja, não aceites. Resiste. Depois de fazeres tudo o que sabes, não desistas da mesma, nem vais procurar soluções de segunda. Fica firme. Porque Deus e os seus anjos estão a operar na tua vida. Bem,
Então, depois diz, então, sai firmes, e agora começa a descrever as armas de Deus. A primeira diz, os lombos cingidos com a verdade. Está aqui assim. Eu não vou falar muito em pormenor sobre as armas todas, porque eu hoje quero falar sobre esta arma, que é o capacete da salvação. Aqui não se vê bem? Aí. Se eu faço... eu fechei isto. Agora já se vê. Deixa estar assim. Ok, assim. Então, está a falar da couraça da justiça, do cinto da verdade. A verdade é a palavra de Deus. E a verdade é uma arma. A mentira é uma arma, é um vírus. Os esquemas, as mentiras, as golpadas, a corrupção. A ver? Agora, os partidos políticos estão todos furiosos porque as pessoas, muitas já dizem nos WhatsApps, etc., que vão mudar de cidadania porque estão fartos de tanta pouca vergonha. Porque não é o Sócrates, é os partidos. Ele é apenas um deles. Os outros continuam a fazer a mesma coisa. Aqui o António Costa não é muito diferente. Apenas, se calhar, não dá tanto nas vistas, mas eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. E, portanto, as pessoas estão fartas. Pensavam que a justiça está comprada. Aqui o Partido Socialista já mudou os juízes conforme a conveniência. E, portanto, isso é mentira, é o esquema, é o conluio, é as sociedades secretas. Isso é venenoso, destrói. Mas a verdade é uma força, por incrível que pareça. Eles pensam que quem anda em verdade, que é honesto, que é fiel, que é estúpido. Afinal de contas, o estúpido não somos nós, é ao contrário. Portanto, a verdade, a honestidade, etc., é uma força. A couraça da justiça é uma pessoa que é justa, é honesta, também é uma força. Desonestidade é uma força negativa, destrutiva. A espada do Espírito é quando nós falamos está escrito. E podemos ver isso quando Jesus apareceu no Apocalipse, não é? Jesus apareceu ao João lá na ilha de Patmos e ele foi arrebatado em espírito, o espírito dele saiu do corpo, foi ter com Jesus lá em cima e ele viu muitas coisas e Jesus mandou que ele escrevesse. E como é que ele viu Jesus? De uma forma extraordinária, e da boca dele saía não uma língua, mas uma espada com duas facas. Dá para cortar para um lado e para abençoar por outro. E a espada é uma arma de ataque. Quando nós hoje dizemos está escrito Satanás e dizemos um versículo bíblico, o diabo não tem defesa possível. E estamos assim a copiar Jesus quando estava a lutar na montanha contra o diabo. Ele não foi ao muro, nem insultos, nem nada, era o está escrito. A ver? E, portanto, só isso é uma grande lição. Depois, diz aqui, calçado os pés na preparação, veja, preparação do Evangelho da paz. Os sapatos, antigamente, não era toda a gente que tinha dinheiro para os sapatos. Não se faziam sapatos assim, como hoje vai ali a uma loja. Era feito por encomenda. E então, os soldados dos exércitos bons que tinham dinheiro tinham isso. E talvez também a gente fina. Os outros não. E para que é que servem os sapatos? Para a gente não se magoar com as pedras, com os pinhos e por aí fora. Portanto, é uma arma de defesa. Então, que arma é esta? Eu estar preparado a estudar a palavra de Deus. Estudar o Evangelho. Estudar o sistema de Deus, conhecer o sistema de Deus para depois eu viver nesse sistema. E depois tem, então, o escudo da fé. O escudo da fé é uma peça que eles faziam de vários formatos e que era ou de madeira ou de ferro, normalmente, ou de cobre. E que eles punham assim, à frente deles, porque
antigamente não havia balas, os outros inimigos atiravam setas, então eles punham assim para se defender, para que as setas não os atingissem e não os matassem. O escudo da fé, hoje, você imagina, olha aqui assim, você tem aqui este púlpito, é de um material chamado acrílico, isto aqui, isto é acrílico, é uma espécie de vidro que não é vidro, e esta peça pode ser muito fininha, há chapas de acrílico muito fininhas, qualquer pontapé parte a chapa. Ou pode ser uma chapa grossa e não é qualquer pontapé que fura uma chapa de acrílico. Quem diz chapa de acrílico, diz também uma chapa de alumínio, de ferro, seja que for muito fininho, a seta vai furar. Então, isso me diz o seguinte, o escudo da fé é muito importante para nos defendermos dos ataques do inimigo. A ver se eu tenho aqui uma imagem. Ainda não ponho ali, a ver se eu arranjo aqui uma imagem engraçada das coisas que a gente às vezes vê. Ponha lá, olha lá que esta imagem que eu também encontrei lá. Está o diabo a atirar setas. E a representação está boa, a seta de inveja, de falar mal, de pôr dúvidas na cabeça da pessoa, de fazer com que ele não ande em amor, da mentira, do orgulho. E o escudo da fé faz com que essas setas envenenadas não atinjam o corpo do soldado. Isto é uma grande verdade. Então o que acontece? Se a pessoa tiver um escudo grosso, ele vai vencer. Mas se o escudo da fé for fininho, a seta mais fraca do demónio, anãozinho, vai furar como é que chama aquilo? O escudo da fé e vai atingir o soldado. Então, você tem que arranjar um escudo forte. Como é que fé vem? Por ouvir e ouvir e ouvir. Cada vez que você ouve mais e mais assuntos e mais versículos bíblicos e estudos, etc., o seu escudo da fé fica maior. E, portanto, você fica muitíssimo mais protegido. Bem, e agora quero falar sobre o outro que estávamos a falar um bocadinho, que é o capacete da salvação. O capacete da salvação fala do quê? Antigamente, eles tinham este capacete por causa de pancadas que os outros lhes davam com espadas, com paus, com pedras e setas, para proteger o crânio, a cara. E muitas vezes punham à frente também, aqui à frente. Então, aqui está a chamar-lhe o capacete da salvação. O que é que isto é em prática? É um capacete de defesa contra os ataques que o diabo faz à mente de uma pessoa. Está a ver? E para isso eu vou usar o capítulo 12. O diabo ataca a mente. O diabo ataca a mente. Está a ver? Com pensamentos falsos, com ideias erradas. E, portanto, quando ali diz o capacete da salvação, não é apenas que a pessoa se vai salvar, que vai entregar a vida a Jesus e ser salvo. É o poder da salvação diz o quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Quando a pessoa se entrega a Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador, ele fica salvo. Ele fica um filho adotivo de Deus. Ele sai da zona dos problemas e maldições e entra na outra zona das bênçãos, onde as coisas correm bem. A ver? Mas se ele pensar errado, ele vai aceitar ideias erradas, vai andar por caminhos errados e é derrotado. E o diabo gosta de construir castelos na cabeça da pessoa.
em que a pessoa acredita em mentiras e, portanto, a pessoa já está amarrada com pensamentos errados. Se a pessoa acredita que o caminho é por ali, e ali não há caminho nenhum, já há demónios, há pobreza, há miséria, há desgraça, a pessoa cada vez vai ter mais problemas e desgraça porque está no caminho errado. Enquanto ele não mudar os pensamentos, que ele acha que são certos, mas os frutos não mostram nada certo, mostram tudo errado. É das armas mais terríveis do diabo, é um engano. A ver? É um engano. Foi assim que o diabo enganou a Eva e depois o Adão. E assim estamos nós hoje num ambiente terrível. Porquê? Porque a Eva foi enganada, o Adão não fez nada contra isso, e agora o diabo entrou na terra, só traz desgraça, miséria, fome, etc, etc. Então, qual é a arma preferida do diabo? É o engano, é a mentira, está a ver? A pessoa acredita, com a cabeça, em coisas erradas. Bem, então, neste capítulo 12, eu digo assim, a mente é o campo de batalha. É um campo de batalha. A ver? Por exemplo, a certo nível de professores de sociologia, de políticos honestos e pessoas assim, eles dizem umas verdades grandes, que há certos povos que nunca aceitariam as injustiças, mentiras, golpadas que o povo português aceita dos seus governantes. Nunca. Eles iriam para as ruas, fariam uma manifestação até aquilo mudar. E porquê é que há povos que são fortes, resistentes, não aceitam? Porque eles conhecem a verdade e não aceitam os esquemas e as mentiras. Ao passo que aqui neste país, como noutros, em alguns outros, eles treinam as pessoas a serem pacíficas e dão-lhes festas, futebol, dão-lhes dançariquices para, a ver, e fazem tudo porque eles acreditam que o povo não faz nada. E as pessoas foram formatadas para aceitar a derrota, o fracasso e a mentira. A ver, é isso. Então, o diabo, ele sabe disso e usa-se desse estratagema para, através de certas pessoas maldosas, afligir muita gente. Então, para isso, podemos ir a 2 de Coríntios 10, 3. 2 de Coríntios 10, 3. 2 de Coríntios 10, 3. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós, os crentes. Os descrentes lutam na carne, com armas, com golpadas, com esquemas, com mentiras. O crente não deve usar essa arma. Deve usar a arma da verdade, da justiça, honestidade, fidelidade. Então é por isso que ele está a dizer isso. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruir conselhos, pensamentos, imaginações, tudo que se levanta acima de Cristo, que é contra Cristo, que é contrário a Cristo. E as armas da nossa milícia, portanto, são poderosas para destruir castelos, pensamentos, muralhas, que são esses pensamentos, ideias, ideologias sociais, políticas, etc., que são contra as ideias de Deus. As armas de Deus são poderosas para destruir esses pensamentos. E são poderosas para destruir isso e para levar cativo o pensamento
ao lugar certo. As armas de Deus são poderosas para levar a cabeça a pensar naquilo que está certo. A acreditar naquilo que está certo. Isto é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas, crentes e tudo, pensam que os demónios mais poderosos são aqueles que fazem uma pessoa estrebuchar, gritar, rabular. Esses são os soldados rasos. Os demónios poderosos são muito subtis. A grande parte dos irmãos, mas mesmo a grande parte, e até pregadores, não reconhece o diabo quando ele aparece na forma de pessoas bem-falantes. A ver? Bem-falantes. Que parece que está tudo bem, mas ele é maquiavélico. A socapa, às escondidas, faz tudo que é mau para prejudicar as pessoas. Então ele não se estrebucha. Ele usa uma arma que é levar a outra pessoa a pensar errado, falsamente. Sem eu querer entrar em detalhes políticos, apenas, meramente, aquilo que se vê todos os dias agora na televisão, portanto, eu nem preciso dizer quem é que diz que está todos os dias aquele a falar do Sócrates. O que é que a grande maioria das pessoas diz do Sócrates? Uns dizem que nunca souberam que ele era assim. Já é mentiroso. E outros são admirados como é que alguém chega a primeiro-ministro, ideia do PS, e que, afinal de contas, tinha dinheiros e 34 milhões e uma certa... E ele enganava e tu continua a enganar, mesmo quando está aqui factos, ele diz que não é bem assim. É típico, esta comparação é uma comparação típica do que é que o diabo faz. O diabo apresenta... e muita gente diz, como é que esta pessoa enganou tantos portugueses? A ver? E hoje parece que está bastante mudado, porque assim, perante tais acusações, o homem sai do tribunal assim todo radiante, vai tomar uma cerveja ou sei o que é, ali ao lado e tal. Quer dizer, já parece mal. Então, o diabo faz dessas. Ele leva a pessoa a pensar que isto é que está bem, aquilo tal, mas com um objetivo de matar, roubar e destruir as pessoas. A ver? Nós na Europa ouvimos apenas um lado das notícias, portanto são notícias falsas, propaganda política, sempre a falar mal do Trump, da Rússia, do Putin e do Xi Jinping, que é o presidente da China. Mas espera lá. Não há ninguém que fale bem. Bem, na América 50% detestam o partido que lá está agora que ganha as eleições. 50%. E não vai dizer que são a gente estúpida. Porquê é que a gente não ouve essas pessoas? Porque não convém, a imprensa normalmente está paga. A Europa falam mal do Putin. Retratam-no como isto, aquilo, aquilo outro. Mas o Putin, ninguém ouve o que é que o Putin responde. O Biden, eu estou-lhe a dizer isto porque assim, você não pode ouvir apenas um lado. O Biden disse que o Putin era um assassino. E o Putin respondeu, serenamente, olha, eu na escola aprendi aqui na Rússia que quem acusa o outro de uma coisa é porque ele próprio é que é. Ele é que é. Portanto, o Biden era que é o assassino. E vamos ver quem é que assassinou quem. A América assassinou, fez uma matança, chama-se um crime contra a humanidade, extinguiu os índios. Eles é que fizeram isso. E agora está-me a acusar de quê? E todos os dias a polícia mata brancos. Portanto, e você não ouve isso. Só ouve o lado que convém. Essa é uma tática do diabo. Fazer com que você só ouça um lado que convém ao diabo, para você acreditar em mentiras, em esquemas, em caminhos falsos. Portanto, você tem que ter uma mente aberta
para a possibilidade de, afinal, isso não ser verdade, de haver outra verdade, desta coisa que a gente ouve ser falso, querer-me influenciar a fazer um julgamento errado. É o esquema mais forte do diabo. Nem é doenças, nem é problema financeiro. Este é mais maquiavélico. Porque o diabo, ao conseguir que a pessoa pense errado, essa pessoa aceita esse pensamento, vai atrás do pensamento, forma-se um castelo lá dentro. O diabo já sai dali, já não precisa estar atrás daquela pessoa para o chatear. Ele já está amarrado com esse pensamento falso. Ele vai fazer tudo que é errado, vai se magoar a si próprio. A própria pessoa vai se magoar a si própria. O diabo vai chatear outro. Aquele já está vencido. Isto é muito forte. É uma tática muito forte. Está a ver? É muito forte. Então, aqui diz, portanto, que, já disse, né? As armas de Deus são poderosas para destruir esses pensamentos falsos, substituí-los pela verdade. A única que é verdade é a palavra de Deus. E levar cativo o pensamento, a levar a pessoa a pensar certo, não andar de um lado para o outro que nem uma galinha choca. Então, o diabo usa de pensamentos e de sentimentos. Ai, coitadinho do fulano tal. E ele é um grandíssimo aldrabão, está ali e faz uma choradeira. Uma vez, um servo de Deus um jovem casou com uma moça. E ela era muito malandra, mas parecia tudo certo. E então fizeram vários disparates. E um dia ele veio falar com a minha mulher e eu disse, traga a mulher também. E ela, eu tive que castigá-los por qualquer coisinha, um castigo até, pronto. Ela pôs-se a chorar e tal. Eu chamei a minha mulher à parte e disse, esta mulher, tu vais dizer isto, vais ver que ela se vai desmascarar. Aquilo é lágrimas de crocodilo. E assim foi. A minha mulher disse, olha, e tal. E ela recompôs-se e já estava bem. Era tudo falso. E estava na nossa igreja. Foi descoberto. Está a ver? Como é que o apóstolo viu isso? Pelos dons do Espírito Santo, chamado discernimento de espírito. São demónios de alta casta, que muitas vezes querem entrar na igreja para enganar o povo ou enganar os irmãos. Bem, então, às vezes usam de sentimentos. Ai, estou muito coitadinho, ai, isto, aquilo, isto, aquilo. Outras vezes, estes demónios atormentam as pessoas, fazendo a pessoa lembrar-se de coisas más que se passaram na vida delas. Coisas que se passaram que magoaram a pessoa. De traições. Ou de pessoas, eu conheci várias senhoras, quando eu era apenas pastor e tinha portanto, esse tempo, não é? Para dar aconselhamento pastoral. Várias senhoras tinham este problema. Elas ficaram grávidas, não conseguiam ter o filho por vários motivos, que não vou aqui anunciar, então decidiram fazer um aborto. E aquele pensamento de ter feito o aborto era um tormento, porque ela dizia que estava mal, que procedeu mal, já pediu perdão a Deus montes de vezes. Então o que é que eu lhes disse assim? Você já pediu perdão a Deus? Sim. Mais que uma vez? Sim. Uma vez chega. Ah, sim, porquê? Porque Deus ouviu a primeira. Então quem é que traz essa lembrança? É o diabo. Que constrói lá na cabeça, no castelo dela, tu nunca mais vais ser. Estás a ver? Tu tens esse problema financeiro porque tu, pronto, estás a ver? Tu tens um problema de não arranjar um bom emprego porque estás a ver aquela coisa e tal. E não tem nada a ver. A pessoa, em vez de resistir ao diabo, aceita isso. Outra é quando o diabo ocupa a cabeça das pessoas com perseguições, ansiedades, preocupações, engano da riqueza. Põe a pessoa a ir atrás de dinheiro, atrás de mais coisas e de isto e daquilo, daquilo outro. A ver? Outra coisa é o diabo ataca uma pessoa e depois a pessoa
ouve a palavra que a gente ensina na igreja, que vem da Bíblia, não é? E ela possa atacar o diabo. Mas o diabo convence a pessoa na cabeça que o melhor é pôr-se à defesa. É melhor tu escolheres outro caminho mais fácil, porque isso aqui não vai dar certo. Agora, os atrevidos, os de verdadeira fé, dizem, não, eu não aceito, segundo os planos. Por isso é que aqui Efésios diz, depois de fazer tudo, fica firme. Não cedas. Está a ver? Então, como é que eu posso controlar a mente? Como é que eu posso vencer o diabo? Nesta coisa do capacete da salvação. Primeiro, se eu errei, peço perdão a Deus. Muito importante. Se você não pedir perdão a Deus, Deus não lhe perdoa, você não está perdoado, tem as portas abertas ao diabo. Qualquer que ser, isto vem em 1 de João, 1 de João o quê? Aqui só? 1 de João 9. 1 de João 1:9. 1 de João 1. Se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos os nossos pecados, não viemos com conversas. Deus é fiel e justo para perdoar e nos limpar de toda a injustiça. Mas se dissermos que não pecamos, estamos a dizer que Deus é mentiroso e não somos perdoados. Sabe? Pronto e tal, mas a culpa é do outro. Mesmo, eu também fiz isso. Oh Deus, eu pronto, mas olha que o outro, aqui, o Manel, aí eu não sou perdoado. E aí o diabo tem portas abertas. Aí o diabo pode entrar na sua vida e roubar-lhe saúde, roubar o que ele quiser. Mal você pede perdão a Deus, sem conversas e desculpas, as portas fecham-se, você é lavado dos seus pecados. E se mencionar os seus pecados, Deus diz, já não sei o que é que estás a falar. Não, mas não te lembras? Não me lembro, lavei tudo. Está a ver? O diabo sabe disso. Então, se o diabo depois aparecer e continuar a fazer essas coisas, você luta contra o diabo, dizendo, por exemplo, assim, está aqui escrito no versículo em 2 Timóteo 1:7, Romanos, etc., você pode ler o livro. Está escrito, Satanás, Deus não me deu nenhum espírito de tormento, mas de paz, de amor, de uma mente sã. Eu não posso ser atormentado, andar aqui confuso, muito triste, abatido, oprimido, opressão, depressão. São demónios. Está escrito, Satanás, Deus é por mim, quem é que pode ser contra mim? Está escrito, Satanás, que eu, porque habito nos escondidos do Altíssimo, eu ando com Deus e faço o melhor que eu sei. Deus, tal, me protege, me abençoa, etc. Diz Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, agradável, amável, é nisso que você vai pensar. Você tem que parar de pensar no mal que fizeram, parar de pensar naquilo que não está bom, parar de pensar no que o outro que diz, que o outro que fez, porque aí você está a encher a sua cabeça com lixo e vai ficar atormentado. Como é que se luta com o capacete da salvação, como está ali naquela imagem? É não deixando que a sua cabeça ande para aí a pensar em lixo. Se não consegue, pega num livro, pega na Bíblia, começa a ler, e a ler, até que vem a paz e você vai se deitar e acabou. Está a ver? Diz assim Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, medita nele, ocupa a tua mente com os pensamentos de Deus, para que tenhas cuidado em fazer, conforme tudo quando ele está escrito, porque então terás prosperidade. Está a ver? Se a pessoa é enganada, vai pensar errado, fazer errado, só tem desgraça. Não andeis cuidadosos com... Eu escrevi isto, mas foi Deus que mandou escrever. Eu, muitas vezes, tenho que vir aqui ler isto para mim, porque são versículos bíblicos. Portanto, arranjo o livro. Tem depois, por exemplo, muitos versículos, não estáis inquietos com coisa alguma. Antes, os vossos pedidos sejam conhecidos por Deus, com oração e súplica. E a paz de Deus, faz guarda ao teu coração e à tua cabeça. A paz de Deus é como um soldado que vai guardar o teu coração e a tua mente para que tu fiques em paz.
e não sejas atormentado. E depois diz aqui como é que eu posso falar ao diabo. Satanás, eu não ando inquieto com nada, eu faço as minhas petições a Deus e a paz de Deus enche o meu coração. A ver? Eu não estou preocupado com o dinheiro, pagar contas, porque está escrito, Satanás, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Portanto, Deus é do meu lado, tal. Posso ouvir um amém?